pessoal! Hoje eu vim trazer pra vocês os 10 piores livros que já vieram pela Tag Inéditos. Há um tempinho eu fiz um vídeo como esse, mas mostrando os 10 melhores livros que já vieram pela Tag Inéditos, e vocês super apoiaram a ideia de fazer um vídeo com os 10 piores. Então é isso que eu vim fazer hoje. Mas antes eu já queria pedir pra você deixar aquele like aqui no vídeo, é muito importante e ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo. E pra você se inscrever caso você ainda não seja inscrito. E outra forma de apoiar a minha produção de conteúdo aqui no YouTube, além de deixar o like e comentar nos vídeos sempre que puder, é também utilizar o meu link de associados da Amazon para fazer as suas compras no site da Amazon. Porque todas as compras feitas através desse link me pagam uma pequena comissão e vocês não pagam nada mais do que vocês já iriam pagar pelo aquilo que vocês vão comprar. Eu separei aqui então os 10 livros que eu menos gostei que vieram pela Tag Inéditos, mas antes eu queria pedir pra vocês entenderem que essa muitas vezes é uma opinião pessoal. Muitos desses livros aqui não tem problemas, não são livros ruins, só não me agradaram por uma questão de gosto pessoal realmente. E vocês podem discordar de mim como sempre fazem aqui nos comentários, de forma respeitosa e com educação. Ah, uma última coisa. Aqui eles estão por ordem que eles chegaram pra mim, por ordem de recebimento. Então eu vou do mais antigo que eu recebi, né, dos primeiros livros que eu recebi, até os últimos, e não por ordem de melhor ou pior. É claro que eu vou explicar pra vocês o porquê que eu não curti tanto essa história. E vamos lá! O primeiro livro, então, que eu vou mostrar pra vocês é o livro do mês de outubro de 2019, O Dia que Selma Sonhou com um Okapi. Quando eu terminei de ler esse livro aqui, eu confesso que eu não entendi muita coisa, eu fiquei sem compreender o porquê que esse livro tinha sido escrito, porque pra mim ele não fazia muito sentido. A ideia principal da história não fazia muito sentido, as coisas que a autora tentou passar, as lições de moral que ela tentou passar pra mim não fizeram sentido. Depois alguém comentou que ele era um realismo mágico, fez menos sentido pra mim ainda. E essa premissa gira em torno da Selma, que é uma senhora, e toda vez que ela sonha com um okapi seria então essa criatura que é metade girafa, metade burro, não sei. Eu sei que essa criatura realmente existe, tá? É uma criatura que realmente existe, o okapi. E toda vez que ela sonha com esse animal, alguém da cidadezinha onde eles moram morre. E aí que todo mundo começa, então, nesse dia em que ela diz que ela sonhou com um animal, todo mundo começa a rever a sua vida, começa a mandar cartas, então, para as pessoas que não tinha contato até então, começa a ligar para os parentes e tudo mais, meio que para se despedir, porque ninguém sabe quem vai morrer, mas o fato é que alguém vai morrer. O segundo livro que chegou pra mim e eu acabei não curtindo a leitura foi o livro do mês de dezembro de 2019, que é Uma Escada para o Céu, do John Boyne. Eu fiquei numa situação tão complicada quando eu terminei de ler esse livro, que ele é o único livro que não tem resenha aqui no canal de todos da Tag Inéditos. Porque, na verdade, o que acontece aqui é que o autor, ele teve completo e total sucesso naquilo que ele se propôs a fazer, que foi trazer um personagem principal detestável. E eu fiquei com tanta raiva quando eu terminei de ler esse livro, que eu simplesmente não quis falar dele, eu nunca quis falar dele, porque eu particularmente não gostei. Não sei se vocês já perceberam, mas eu não gosto de ter esse tipo de sentimento com livros. Eu não gosto de me destruir lendo livros, eu não sou aquele tipo de, nossa, esse livro me destruiu, amei 5 estrelas. Eu não sou esse tipo de leitora. Então, esse tipo de leitura, pra mim, me deixa muito frustrada e com muita raiva, e esse não é um sentimento bom pra mim. Em Uma Escada para o Céu, a gente vai conhecer um aspirante a escritor, um cara que tem muita vontade de ser conhecido no meio dos escritores e tudo mais. E ele vai fazer coisas horríveis, coisas detestáveis pra conseguir isso. E uma dessas coisas é quando ele conhece um outro escritor já muito famoso e ele percebe que o cara é gay e tem interesse romântico nele, e ele usa disso então para descobrir mais sobre a vida desse autor. E esse autor, ele teria sido um alemão que acabou ficando do lado de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial.
E aí ele escreve a história da vida desse cara e ele ferra com a vida desse cara a tal ponto que esse cara acaba se matando. E durante o livro ele vai fazer outras diversas coisas, assim, totalmente inumanas, totalmente impensáveis pra conseguir o sucesso, pra conseguir roubar a história de outros escritores, pra conseguir ficar ali no hall da fama e ganhar destaque, ganhar fama. E assim, as coisas que ele faz durante o livro foram me deixando cada vez com mais raiva, cada vez com mais ódio. E eu simplesmente não consegui gostar do livro por conta disso, mas, novamente, o autor foi muito bem sucedido porque é exatamente o que ele pretendia fazer. Se você sentiu empatia pelo autor, pelo personagem aqui, você precisa de terapia. O quarto livro que eu vou mostrar pra vocês é, então, o livro do mês de abril de 2020. E o que aconteceu que eu não gostei desse livro é que ele chegou junto com a pandemia do coronavírus, praticamente aqui no Brasil. Foi quando a gente começou a ficar com os comércios fechados, todo mundo começou a entrar em desespero, tava muita gente começando a se contaminar e tudo mais, que foi Os Sonhadores. E esse livro aqui, ele tem muitas características com a situação do Covid, porque aqui os personagens, eles são assolados por um vírus que faz com que as pessoas entrem em um estado de coma. E esse vírus, ele é transmitido exatamente da mesma forma que o Covid. Ele é transmitido através do ar, através do contato entre as pessoas. Tem inclusive uma frase que a autora fala aqui, que é mais ou menos assim, não vou me lembrar com muita exatidão agora, porque faz muito tempo que eu li, mas que o vírus, ele se aproveita do carinho e do afeto humano, daquele abraço carinhoso que a gente dá na nossa mãe, na nossa avó, nos nossos filhos, pra transmitir, pra passar de uma pessoa pra outra. O que acontece aqui é que essa cidadezinha dos Estados Unidos, interior dos Estados Unidos, acaba ficando em uma espécie de quarentena, ninguém entra e ninguém sai, porque ninguém sabe como é que esse vírus chegou, da onde veio, e só sabem que é transmitido dessa forma. Então as pessoas não podem sair porque não podem transmitir isso para os outros estados ali do país. E qual é o problema de entrar em coma? O problema de entrar em coma é que todas as pessoas da cidade começam a entrar em coma dentro de casa e acabam morrendo de inanição, sem assistência, porque não tem mais quem vá acudir essas pessoas. Porque os vivos estão tentando ficar vivos. E aqueles que estão em coma precisam de assistência e não estão tendo assistências. Então a gente vai vendo aqui, no decorrer da história, diversas pessoas sendo encontradas mortas dentro da sua casa, porque acabaram entrando então nesse estado de coma, dormindo, por isso que é chamado Os Sonhadores, porque eles acabam dormindo e eles não têm água, não têm alimento, não são encontrados em tempo suficiente para serem socorridos. O quarto livro que eu vou mostrar aqui pra vocês é um livro que veio pela Tag Inéditos no mês de maio de 2020, O Sol Mais Brilhante. Vocês talvez me digam, nossa, mas você tá se contradizendo, porque você fez uma resenha exaltando esse livro, falando muito bem desse livro. Realmente. Só que o que acontece é que logo em seguida, que eu terminei de fazer essa leitura, eu descobri que tava rolando uma discussão, uma conversa muito grande a respeito dessa história e da forma como ela foi abordada lá no aplicativo da Tag Inéditos, onde pessoas apontaram diversos problemas nesse livro, inclusive racismo. E aí eu passei a olhar esse livro com outros olhos e por isso que ele tá aqui então nessa lista. Quando eu li, eu gostei muito do livro, mas a partir do momento que as pessoas apontaram pra mim as problemáticas desse livro e o porquê que ele foi dito da forma como ele foi dito, passei a ver a história com outros olhos e passei a entender que ela é sim um tanto problemática. Aqui nós vamos conhecer 3 mulheres que residem então no continente africano, eu acho que no Quênia, se eu não tô muito enganada. E a vida dessas 3 mulheres vão se interligar por causa da maternidade. Esse aqui é um livro que vai falar muito sobre ser mãe. E o problema é que grande parte desse livro é narrado pelo ponto de vista de duas delas, que são brancas e americanas. E elas acabam tendo uma visão muito preconceituosa a respeito da cultura de uma outra mulher aqui, que é a terceira narrativa, que seria então a única mulher negra que narra. Basicamente o que acontece aqui é que uma das outras personagens, que é uma pesquisadora e que tá ali pra entender um pouco mais da cultura daquelas pessoas, ela acaba engravidando de um homem que ela
conhece, assim, num bar, numa noite, que ela não tem contato nenhum, ela não sabe quem é esse cara. E ela não quer ter esse bebê, ela não quer ter esse filho, porque ela acha que esse filho vai atrapalhar a vida profissional dela. E ali, naquela tribo, que o livro fala tribo, e agora não me vem outra palavra na cabeça, me perdoem por isso, tem uma mulher que não consegue gerar filhos, ela não consegue engravidar. Então elas fazem um acordo, que quando esse bebê nascer, então essa mulher vai ficar, essa mulher da tribo vai ficar com o bebê da pesquisadora que não quer ter o filho. Só que com o passar dos anos, a pesquisadora acaba se arrependendo e acaba sequestrando a menina, acaba levando a menina pra longe, porque ela começa a fica preocupada porque a cultura daquelas pessoas seria um pouco um tanto violenta, um tanto machista, um pouco patriarcal. E ela descreve aqui alguns rituais que não existem mais, que não fazem mais parte do cotidiano daquelas pessoas. E tem outros momentos também em que a outra personagem, a terceira personagem, que também é branca, vai narrar sobre aquelas máscaras, né, africanas que a gente vê muito em filme e tal. E ela narra aquilo de uma forma muito demoníaca, muito endemonizando aquela religião. Então, isso ficou um pouco desconfortável, assim. No momento, na hora que eu li, eu não achei, porque a minha visão era a mesma visão que a dela. É a mesma visão de quem assiste diversos filmes americanos sobre o assunto. Depois que eu parei pra analisar a opinião de outras pessoas que viam aquela situação de uma outra forma, é que eu percebi o quanto até a minha visão estava sendo preconceituosa a respeito daquilo. Próximo livro é o livro, então, do mês de junho. E nós temos o quê? Uma sequência de livros ruins enviados pela Tag Inéditos. E ele é Minha Adorável Esposa. Esse livro aqui é um thriller e ele vai contar a história, então, desse casal que tá casado há 15 anos, que tem filhos. E, cara, quando chegou no final desse livro, a minha vontade de vomitar foi muito grande. Foi muito, muito grande. As coisas mais problemáticas desse livro e que mais me incomodaram são spoilers, e eu não posso contar pra vocês. Mas basicamente aqui a gente vai acompanhar um casal que resolve adquirir como hobby sequestrar e matar outras mulheres. Ele adquire então várias identidades diferentes, identidades falsas, pra se aproximar dessas mulheres, pra ganhar a confiança dessas mulheres. E ele vai, então, escolhendo as diversas mulheres junto com a esposa, e aí eles sequestram e a esposa mata. Esse é o hobby deles. Mas no final tem umas coisas muito complicadas que acontecem aqui, muito difíceis, que partem da esposa, que pra mim não foram muito legais, não foi muito bacana, e acabou que ferrou com toda a leitura. O próximo livro me dá uma dorzinha no coração muito grande de mostrar pra vocês, porque é o livro do mês 7 da Tag Inéditos. É o livro do mês de aniversário, que normalmente vem com a edição mais caprichada, e é Carrossel Sombrio, do Joe Hill. Esse livro aqui, eu queria muito, muito ter gostado dele. Eu nunca tinha lido nada do Joe Hill, já tinha ouvido falar muito dos livros dele. Joe Hill, pra quem não sabe, é filho do Stephen King. E acho que esse aqui não foi um livro muito adequado pra começar, porque é um livro de contos. E eu acho que 90% dos contos aqui desse livro são muito ruins. São muito ruins mesmo. Salva Carrossel Sombrio, que leva o título, então, do livro. E um outro que é Devoluções Atrasadas, que foi um conto que eu gostei muito. Foi o melhor conto do livro, o único, na verdade, conto do livro que dá pra salvar, assim, todo o livro. E dá uma dorzinha no coração, gente, porque essa edição é uma edição que tá muito bonita. É uma edição que tá muito linda, com várias ilustrações por dentro, o corte preto. A capa é uma capa muito, muito bonita mesmo. Eu gosto demais dessa capa aqui. Inclusive, a editora podia comercializar esse livro com essa capa, que eu acho que ia ser muito show. Os dois únicos contos que eu gostei mais, como eu falei pra vocês, foi Carrossel Sombrio, que vai contar a respeito de um grupo de jovens que vai pra um parque de diversão que chegou ali na cidade. Eles acabam bebendo muito e zoando, então, o cara que toma conta desse carrossel. Só que esse carrossel acaba tomando vida. Os monstros do carrossel, então, o unicórnio, o cavalo, começam a perseguir esses jovens.
E eles fogem ali da cidade e os animais muito sinistros e muito sombrios continuam perseguindo eles por toda a estrada e matando um por um. Devoluções Atrasadas vai contar a respeito de eu acho que é um cara, não lembro muito bem agora se o personagem é homem ou mulher, mas ele tá desempregado e ele vai pra essa cidadezinha onde a mãe dele morava. Os pais dele moravam, isso mesmo. E ele acaba conseguindo um emprego, então, na biblioteca. Ele vai dirigir o caminhãozinho da biblioteca e ele vai de bairro em bairro, de cidade em cidade, emprestando livros para as pessoas. E é muito legal porque aqui é descrito que tanto os velhos quanto os jovens, eles fazem fila para emprestar o livro. E é um conto que tá cheio de referências a Harry Potter, a Jogos Vorazes e tudo mais. E a parte do Devoluções Atrasadas é a melhor parte desse conto, é maravilhoso, porque esse caminhãozinho, ele tem a capacidade de viajar no tempo. Então, esse personagem, ele vai encontrar com pessoas do passado e vai reaver livros que as pessoas tinham emprestado e por algum motivo elas não devolveram. E ele vai conhecer mais a respeito da história dessas pessoas. E assim, é emocionante, é lindo, é maravilhoso. Eu curti muito. O próximo livro que eu vou mostrar pra vocês é o livro do mês 11, do mês de novembro, que veio pela Tag Inéditos. E ele é O Jardim de Bronze. Esse livro aqui, ele é do escritor Gustavo Malajovic, que é um escritor argentino. E tem série na HBO, acho que são 3 temporadas que tem até o momento. Não sei se a série foi cancelada, confesso que não fui muito atrás porque a história não me encantou muito. Em O Jardim de Bronze a gente vai conhecer um casal que acaba tendo a filha, eu acho que de 5 ou 6 anos, se eu não tô muito enganada, ou 3 anos, uma coisa assim, sequestrada. E a gente vai acompanhar então o desenrolar dessa história. Acaba que a esposa se mata porque não conseguem encontrar mais a filha, estão falando que a filha acabou sendo morta, e o pai, ele consegue manter a chama ali da esperança acesa, e ele vai em busca de saber o que aconteceu com a filha dele, e ele acaba se encontrando com outro personagem que eu acho que é um investigador particular, que vai tentar ajudar ele a desenrolar essa história toda. O que me incomodou muito nesse livro é que Tá, vamos lá. Não é justificativa. É um livro que foi escrito há bastante anos já. É um livro que eu acho que foi escrito, sei lá, em 2014, se eu não tô muito enganada. E o personagem principal, ele age de uma forma, alguns momentos, muito violentas com a esposa. Ele empurra ela contra a parede, ela bate a cabeça na parede e depois eles resolvem tudo com sexo e fica tudo bem. Outro momento, o personagem, o investigador, ele é muito homofóbico e xenofóbico com outro personagem. E, tipo, isso tá tudo bem, sabe? Nossa, tá tudo bem você ter chamado ele de menininha, ter chamado ele de boiola e tudo mais, e ter justificado isso pelo fato dele não ser argentino, ele ser de uma outra nacionalidade. E também tem a romantização de relacionamento entre irmãos. Então, assim, isso particularmente, pra mim, não desceu, eu não engoli, não rolou. Esse livro, não gostei da leitura de forma nenhuma. O próximo livro que eu vou mostrar pra vocês é o de janeiro de 2021 e ele é Frida Kahlo e as Cores da Vida. Diferentemente do livro que veio em janeiro de 2020, que também era uma biografia e se tornou um dos meus favoritos da vida, Frida Kahlo não é um livro que me agradou tanto, mas por uma questão pessoal, realmente. Eu não curti tanto a leitura, eu achei muito maçante, apesar de ter achado interessante conhecer um pouco mais da vida da pintora mexicana, a qual eu não sabia nada, eu sabia que ela tinha sido uma pintora mexicana muito famosa e só. E aqui eu passei a conhecer mais da vida dela, dos quadros dela e dos perrengues da vida dela. O próximo livro que eu vou mostrar pra vocês é o livro que veio em março, agora de 2021. Talvez tenha sido um dos livros mais problemáticos que veio pela Tag Inéditos até hoje, e ele é Eu Não Sei Quem É Você, da Penny Hancock. Esse é um livro que gerou também muita discussão lá no aplicativo da Tag Inéditos, e que quando eu terminei de ler de uma forma que eu tava me sentindo muito incomodada, e eu fui procurar outras opiniões para entender por que eu estava tão incomodada com essa leitura. Acontece que aqui a gente vai acompanhar o desenrolar
a história de duas mães que são melhores amigas. Elas cresceram juntas, elas fizeram faculdade juntas, elas são as melhores amigas. Inclusive, elas tiveram filhos próximos. Uma tem um filho homem que tá ali em torno dos 15 anos e a outra tem uma filha menina que tá ali na média dos 13 anos. Acontece que a menina de 13 anos acaba acusando, então, o garoto de 15 de tê-la estuprado. E aí, a partir disso, a gente vai ver o desenrolar da história, que vai mostrar que as pessoas podem agir de maneira muito diferente quando um ente querido é colocado numa situação complicada. Só que o que mais me incomodou aqui nesse livro é que a mãe da menina acredita nela desde o início, confia nela, sabe que ela não tá mentindo, que ela realmente foi abusada sexualmente. Só que ela vive um relacionamento abusivo. O marido dela, o pai da menina, ele é violento. Ele é o tipo de cara que bate porque perde a cabeça e espanca e mata porque perde a cabeça. E em vários momentos ela tem que ficar pisando em ovos pra conversar com o marido porque ela tem medo dele fazer uma besteira. Isso realmente não é um relacionamento saudável, isso não é uma coisa legal. E no final ele faz umas cagadas muito grandes e ela vai lá, ela passa pano pra ele, sabe? Não rolou. Mas o maior problema foi, com certeza, a mãe do garoto. A mãe do garoto, ela é professora universitária e ela atua principalmente com mulheres que foram abusadas sexualmente. Ela entende o quanto é difícil para a mulher vir a público e denunciar o caso de abuso sexual ou assédio sexual que elas sofrem, porque ela sabe que em 90% dos casos as mulheres, elas são desacreditadas. Sempre é dito, mas o que você fez pra chegar a esse ponto? Mas você deu um mole. Mas você tava pedindo. Mas você tava querendo. Você tem certeza que não foi consentido? Você tem certeza que você disse não? Só que o que acontece? Quando o filho dela é colocado na situação de abusador, de violentador, ela fica contra a vítima. Ela simplesmente desacredita a vítima. Ela diz que a vítima é mentirosa, é manipuladora. Tem alguns momentos aqui em que ela encurrala a menina de 13 anos de idade pra querer que a menina desminta a história, sabe? Pra querer dizer que a menina tava com um relacionamento romântico com o filho dela e eles fizeram sexo consentido e agora a menina tá arrependida, sabe? Ela simplesmente faz tudo o que toda a sociedade machista faz com todas as mulheres em todos os casos. E o último livro que eu não curti tanto assim a leitura da Tag Inéditos, e esse é outro que me dá uma dorzinha muito grande no coração de não ter gostado da leitura, foi Gostaria que Você Estivesse Aqui, do autor brasileiro Fernando Scheller. E é por isso que eu tenho uma dorzinha gigante no coração, porque é o primeiro livro brasileiro enviado pela Tag Inéditos em toda a história da Tag Inéditos. E demorou muito, né, Tag? Envia mais livros brasileiros, obrigada de nada. Mas infelizmente essa leitura aqui não me agradou. Eu não consegui ver muito sentido na existência de alguns personagens aqui dessa história. Eu acho que se o autor tivesse focado mais em dois personagens que têm a história mais bem contada, mais bem aprofundada, que tem um drama maior, que é a mãe e o menino, deixa eu ver o nome. A Selma e o César. Se ele tivesse se aprofundado mais nesses dois personagens e excluído todos os outros, a história teria sido muito melhor narrada. Eu tinha uma expectativa muito grande para esse livro aqui, porque ele fala sobre uma revolução comportamental e musical que estava acontecendo no Rio de Janeiro no ano de 1980. Só que, infelizmente, eu não recebi nada do que eu esperava desse livro aqui. Não tem referência nenhuma à música, não tem referência nenhuma à política. Quer dizer, até tem, mas assim, de uma forma muito rasa, muito superficial mesmo. Coisa que eu não esperava de um escritor que é jornalista também. Então esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você é assinante da Tag, comenta aqui embaixo o que você achou dos livros que eu falei, se você concorda com a minha opinião ou não. Eu vou gostar bastante de saber. Muitos desses livros também já estão à venda e se vocês quiserem comprar, por favor, façam através do meu link que tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, lá no site da Amazon, vão me ajudar muito. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima!